coisa tremenda: pedimos ou pensamos, conforme, olha o detalhe, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, lemos a tua palavra, revela-te a nós, Deus, que sejam sementes lançadas num bom solo, que produza muitos frutos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, dando um glória a Deus bem forte, aplaudindo a Jesus com alegria, aleluia. Irmãos, sabe, esse texto quero usar como base, depois nós vamos trabalhar um outro texto, mas este primeiramente como base para dar o título dessa mensagem, que esse título grave no seu coração. O que ele está dizendo? O que Ele tem para fazer nas nossas vidas é infinitamente mais do que você está pedindo. Sabe, o projeto de vida que você já está escrevendo, talvez você esteja dizendo assim: mas esse sonho aqui é grande, estou sendo ousado. Sabe o que Deus está falando? Você está sonhando tão pequeno, porque o que eu quero fazer na tua vida é infinitamente mais de tudo que você possa escrever neste papel. O que eu tenho é infinitamente mais do que tudo que você possa até imaginar. Sabe o que eu creio? O Deus que tem prazer em nos surpreender. Aleluia! Este é o título, pode projetar lá para a gente. Deus que surpreende. Por quê? Porque Ele vai fazer mais, Ele vai surpreender. Irmãos, Deus que surpreende no nosso projeto de vida é um Deus que surpreende. Tem ali o QR Code, sei que está difícil, vou mandar lá no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte, aí nesse QR Code você consegue entrar também no grupo de WhatsApp, o esboço dessa mensagem, você não perder nada, você continuar meditando depois. Deus, fala comigo, o meu Deus é um Deus que surpreende, que faz, vai lá, voz de profeta, que faz infinitamente mais. Oh meu Deus, é o Deus que vai além. O que eu entendo sobre surpreender? Como que eu imagino isso? Eu até brinquei hoje de manhã, né? Serve para todos nós, os maridos aí, os maridos presentes. Quando foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa? Nem pergunte para Sara não, por favor, que eu estou devendo. Quando foi a última vez? Não, pastor, no aniversário da minha esposa eu dei um presente tão bonito. Não, o aniversário não é surpresa, é o aniversário dela. No Natal eu dou um presente, mas serve também para a esposa, né? Quando foi a última vez que você surpreendeu o seu esposo? Ou filhos, quando foi a última vez? Quando eu fui lavar a louça, ele quase caiu duro, né? A minha mãe quase infartou quando eu vi eu lavando louça. Não, surpreender é quando é algo inesperado. Natal, aniversário, uma data assim especial, de casamento, é normal, né? É algo que a gente já deve fazer porque é uma data especial. Mas surpreender é quando não é esperado, quando tudo é um dia comum, é um dia de trabalho, é um dia comum, mas de repente você chega em casa, tem uma surpresa. Você fala, mas como? Mas hoje não é nada, não é aniversário. Não, é simplesmente o meu ato de amor por você. Quem está entendendo a glória a Deus? Fica a dica aí para os maridos, fica a dica para as esposas. É um ato de amor surpreender. E quando nós estamos falando do Deus que surpreende, é mais uma demonstração de amor de Deus pelos seus filhos, por mim e por você. Oh, meu irmão, se eu fosse eu dava um glória a Deus bem forte aí. Quando Deus surpreende, é um ato de amor dele por nós. Você está assim olhando, mas hoje vai ser um dia comum, essa semana vai ser uma semana comum. Aí Deus fala, você que pensa, eu vou te surpreender, eu vou fazer muito mais do que você imagina, do que você está pedindo, do que você escreveu no teu projeto, do que você está sonhando. Eu vou fazer mais porque eu te amo. Aleluia, glória a Deus. É o Deus que surpreende. Agora, irmãos, nesta palavra, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, por maior que seja o seu projeto, ele vai te surpreender. Ele está dizendo assim, olha, sonhe mais.
creia no meu poder, de acordo com o poder. O poder de Deus é ilimitado, é infinito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só que nós limitamos dentro da nossa realidade. O máximo que Deus pode fazer é isso aqui, né? Porque a minha realidade é essa. Não. Então, o que Ele está nos dizendo? Aumenta a sua visão. Aumente, sabe, aquilo que você está sonhando, nos seus projetos. Sonhe alto. Falei isso muitas e muitas vezes. Peça para Ele te dar uma visão para 2025, porque Ele vai te surpreender. A sua visão é fundamental, a sua visão pessoal é fundamental para a realização do propósito de Deus na sua vida. Porque a tua visão pessoal, se for pequena, se for contrária, pode atrapalhar o próprio propósito de Deus. Sabe, às vezes Deus quer fazer algo, Deus tem algo tão grande na sua vida, mas você está pensando tão pequeno, você está projetando tão pequeno, que está impedindo do poder de Deus se manifestar na sua vida. Ei, em nome de Jesus, aumente a sua visão, e que o teu propósito, a tua visão, venha contribuir com o teu propósito, e não atrapalhar com o propósito de Deus que tem para a tua vida. Permita nesta noite, essa semana que você vai terminar de escrever teu projeto para trazer domingo que vem, permite que Ele aumente a sua visão. Uma grande visão é aquela que você depende completamente em Deus, que você está rendido, porque Ele diz, conforme o poder que opera, é o poder que opera em nós. Aqui eu te pergunto, você tem buscado este poder? Talvez pessoas não conseguem sonhar grande, sabe por quê? Porque o poder de Deus, a presença de Deus está pequenininha. Porque quem tem uma vida de oração, né, pastor Wilson? Pastor Wilson é nosso líder de oração, toda segunda-feira aqui com um grupo de irmãos orando. Quem tem vida de oração, meu irmão, sabe o Deus que segue, e este Deus, Ele é grande. Então permita, busque do poder de Deus. A sua vida de oração vai fazer essa diferença para que a tua visão aumente. O teu tempo de oração tem que ser maior do que o seu tempo de planejamento para o ano. Porque tem gente que às vezes gasta horas em planejamento e minutos em oração. Se você gastar horas em oração, você vai passar minutos planejando, porque tudo será abençoado por Deus. Ele vai te dar uma visão dos céus, Ele vai te dar estratégias celestiais, Ele vai, iluminar os teus caminhos. É diferente aqueles que têm o poder de Deus. A visão tem que ser tão grande que sem Deus, com certeza você não consegue. Uma visão tão grande que se você tentar fazer sozinho, você não vai dar conta. Por quê? Porque se você cumprir uma visão sozinho, um sonho sozinho, esse sonho está dentro das tuas possibilidades, é do teu tamanho. E o que Deus está dizendo é que Ele pode fazer algo muito maior do que as suas próprias capacidades. Ele é o Deus que vai além, é o Deus que surpreende. Quem toma posse disso, dá um glória a Deus mais forte aí. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Eu gosto sempre de trabalhar de uma forma muito prática também nas mensagens. Gosto de encerrar, com algo espiritual, mas eu quero caminhar um pouquinho na área prática aqui. Como que a gente pode aumentar a nossa visão? Como que a gente pode viver isso que eu estou mostrando na Bíblia que Deus espera? Primeira coisa, está lá no esboço, senão você anota aí, pelo amor de Deus, você não esquecer mais. Primeiro ponto para você, uma dica prática: treine a sua mente para isso. Tem gente que não consegue sonhar grande porque a sua mente foi treinada para coisas pequenas. A vida dela, a sua mente está tão presa, em pensamentos negativos, em complexos de inferioridade, está presa nos traumas, nas decepções. A mente foi treinada para o negativo. Então tudo que você fala, a pessoa diz, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. A mente foi treinada para o negativo. Mas em nome de Jesus, hoje eu te digo, essa primeira dica prática: treine a sua mente
para que você possa sonhar grande. Como que você faz isso? A única forma de você tirar uma mentira do diabo da sua mente é substituindo com uma verdade de Deus. Como que você então vai treinar a sua mente? Leia a Bíblia todos os dias, leia das promessas de Deus, deixe a palavra de Deus encher a tua mente, treine a sua mente lendo a Bíblia, leia das promessas. Quer ver um exemplo? Olha lá, Gênesis capítulo 18, verso 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ou seja, nada é difícil para Deus. Ei, olha um outro texto, Jeremias 32, 17. O Senhor teu Deus, que fizeste os céus e a terra, e o teu grande poder, com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ele está dizendo aqui, Deus é aquele que criou o universo. Não sei se você já viu, numa ilustração, o tamanho do universo. Eu vi uma vez assim, eu acho que era uma aula, alguma coisa assim, a pessoa demonstrando, começou com a vida de uma pessoa, aí comparou uma pessoa ao planeta Terra, e virou quase invisível do tamanho que é a Terra. Só que depois foi ampliando e comparou o planeta Terra com os demais planetas. Existem planetas tão grandes que a Terra ficou menor do que uma ponta de uma agulha. De tão pequenininha ficou a Terra. Então veja a grandeza do universo. E o que nós lemos? Foi Deus que fez o universo. Um outro texto diz que Deus conta o universo com a palma das suas mãos. Ei, este é o Deus que nós entregamos a nossa vida. E é o Deus que te diz assim: olha, por mais que você faça, peça, imagine, eu faço algo maior. Eu vou te surpreender. Aleluia! Como que você vai fazer isso? Treine a sua mente, lendo essas promessas. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, para Deus, mas para Deus tudo é possível. Lucas 1:37. Você que pode ler, lê comigo, vamos lá. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ei, meu irmão, olha quantos textos que eu estou te citando aqui, que você precisa estar constantemente lendo na Bíblia, promessas como esta, porque isso vai treinar a sua mente a pensar de uma forma positiva, com fé, crendo que Deus é poderoso. É o nosso texto, Efésios 3:20. Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Enche a sua mente da palavra de Deus, treine a sua mente, tire os pensamentos negativos. Segunda dica: primeiro é isso, treine a sua mente. Segundo, tenha convívio, passe tempo com homens de Deus que sonham grande. Tem gente que tem a sua mente negativa porque caminha com gente negativa, caminha com gente pessimista. Irmãos, é só prestar atenção. Quando uma pessoa está lá, sua fé é firme, é uma pessoa ali sempre com palavras boas, mas começa a andar com uma pessoa que é mentirosa, daqui a pouco ela está mentindo. Começa a andar com uma pessoa que fala palavrão, daqui a pouco está falando palavrão. Por quê? Porque há essa influência. Se caminhar com pessoas pessimistas, negativas, daqui a pouco você está negativo. Então busque ao teu redor, busque nesta família homens, mulheres de Deus de oração, que sonham e que confiam num Deus que é grande. Não é só andar com pessoas que sonham grande, porque tem pessoas que sonham grande, mas não tem uma vida reta diante de Deus. Aí pode ser uma influência ruim. Mas ele é ambicioso, ele corre atrás, ele prospera, ele é um grande empresário. Só que às vezes está lá baseado em corrupção, em mentiras, falcatruas. Aí você vai se espelhando nisso. Não, homens de Deus, com padrões de Deus, da palavra, e que pensam grande. Ande com essas pessoas.
Escolha melhor as tuas companhias. Escolha melhor quem senta na sua mesa. Isso faz toda a diferença. Terceiro, mantenha-se inspirado. Sabe, quando o desânimo começar a bater, o que você tem que fazer? Busque, por exemplo, ler histórias, biografias, seja bíblicas, dos homens de Deus, seja de outros homens. Busque, sabe, biografias que vão te inspirar. Mantenha-se inspirado, lendo biografias, lendo histórias de pessoas que venceram na vida. Faça isso. E principalmente, como que a gente se mantém inspirado? Com uma vida de oração. Volto novamente, que é a base de tudo. Quem tem vida de oração, mesmo que acorde ele meio desanimado, ele vai para o seu quarto de oração, ele começa a clamar a Deus, e ele sai dali renovado no Senhor. Tenha vida de oração. Se a pessoa está meio fraca, desanimada, pode perguntar: como que está a sua vida de oração? Ele vai gaguejar. Porque quem ora mantém-se sempre animado no Senhor, renovado no Senhor. Então, irmãos, dicas práticas para que você viva isso. Vida de oração. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Peça para Ele ampliar a sua visão em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós temos falado, e eu repito, que Ele cresça. A base do projeto de vida é para que o nome dEle seja engrandecido. Tudo que nós formos realizar é para a glória dEle. Há algo errado em você colocar ali que você quer um salário maior, que você quer abrir uma empresa, que você vai fazer. Não tem problema nenhum. Eu creio que Deus quer levantar grandes empresários, mas a questão é: qual a motivação? Preguei semana passada, qual o porquê disso? Se o porquê for só para o seu próprio deleite, esta oração não é ouvida por Deus. Tiago fala isso: pedis e não recebestes, porque pedem mal, porque pedem para os seus próprios deleites. Mas se aquilo que você está pedindo é para a glória dEle, que Ele cresça. Se for dizendo assim: Deus, eu quero ser um mantenedor da obra de Deus, eu quero ser aquele que vai, sabe, fazer diferença, é aquele que vai poder trazer aquela oferta expressiva, para que todos os desafios financeiros da igreja sejam supridos, para que esse terreno aqui a gente compra. Irmãos, eu não paro de orar isso a Deus. Deus, manda recursos, manda condições, nos dê estratégias, conexões, para que a gente tenha aqui um estacionamento. É o nosso maior desafio, mas para Deus nada é impossível. Esse jardim ali é um grande desafio, mas para Deus nada é impossível quando nós nos unimos, quando nós entendemos que Ele quer prosperar pessoas que têm um coração dessa forma, o coração no reino de Deus. Quem esteve aqui assistiu o filme A Forja, que nós passamos aqui na igreja, ou assistiu, você viu lá um empresário, e aquele empresário, ele destinava uma parte de todo o faturamento para trabalhos missionários, para estar investindo no reino de Deus. Essa é a diferença, que Ele cresça. Amém, irmãos? Agora eu vou começar a pregar. Brincadeira, vamos lá. João capítulo 6, verso 3 em diante. É um texto muito conhecido, mas faço questão de ler com vocês, porque eu quero te mostrar um momento em que Deus surpreendeu 5.000 homens. É o Deus que surpreende. Havia 5.000 homens famintos. Alguns teólogos dizem que poderia passar de 10.000 pessoas, porque eram homens, então havia ainda as mulheres e crianças, que normalmente é um número até maior. Então era mais de 10.000, todos com fome, sem saber o que fazer. Mas o Deus que surpreende faz esse milagre da multiplicação. Amém? Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, preste atenção no detalhe, ele ergueu os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer essa multidão? Deixa o texto ali, daqui a pouco eu continuo, que eu já vou dividindo aqui a mensagem
por partes. Você conhece o texto, né? Multiplicação dos pães. Primeiro ponto aqui que eu vejo nesse texto: viver pela fé não é ignorar a realidade. Tem um homem aí que é o Karl Marx, que é uma teoria terrível, e ele diz o seguinte, lógico, coisas antigas, mas dizia o seguinte, que a religião é o ópio do povo. Era a frase máxima dele, do marxismo. O que ele queria dizer com isso? Que o ser humano não aguenta a realidade, aí ele vai se drogar, tentar sair da realidade, dos problemas, fugir dos problemas, indo para a religião, indo para a fé. Que mentira maligna, que mentira do inferno. Nós, quando lemos a Bíblia, quando nós buscamos das promessas de Deus, não é para fugir da realidade. Nós em nenhum momento deixamos de ver o que está acontecendo ao nosso redor. Quando Jesus, aí nesse texto diz que ele ergueu os olhos, ele viu o problema. Ele viu uma situação que poderia gerar um problemaço, porque se eles despedissem aquela multidão do jeito que estava, no meio lá do deserto, com a fome que eles estavam, fracos por estarem tanto tempo sem comer, eles poderiam desfalecer no caminho. Eles não agiram de uma forma imprudente, ignorando a realidade. Jesus olhou e falou: olha, temos um problema, temos que resolver, temos que dar comida para eles, temos que dar pão para eles, vamos buscar pães. Religião, a nossa fé não é ópio, a nossa fé é vitamina. Quando nós nos enchemos de fé, quando nós temos a presença de Deus, nós não fugimos da realidade, mas nós encontramos força para enfrentar a realidade, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh, glória a Deus, aleluia, esta é a verdade. Viver pela fé não é ignorar a realidade, mas é usar a fé para vencer a realidade que estamos. Quando eu falo aqui sobre de Deus prosperar pessoas, Deus vai trazer prosperidade, Deus vai fazer com que empresas sejam bem-sucedidas, alguém diz assim: o pastor está doido, olha a crise, olha a economia, olha o valor do dólar, o dólar está batendo, alcançou o hexa, alcançou campeão. Ei, ele não está vendo? Claro que eu estou vendo, claro que eu estou vendo a economia do país, claro que eu estou vendo a política do país, claro que eu estou vendo a corrupção do país, estou vendo tudo isso, mas a minha vida não é regida por as coisas naturais. Eu sou espiritual e eu vivo pela palavra e pelas promessas. Eu passo por cima dessas dificuldades e não é hora de mexer com uma construção dessa, olha a crise. Ei, eu não vivo por aquilo que eu estou vendo ao meu redor, mas eu vivo pela fé que eu tenho em Deus. Então viver pela fé não é ignorar a realidade, mas usar esta fé para romper diante dessa realidade. Irmãos, aqui eu poderia tirar tantos ensinamentos, porque olha que coisa interessante que o Espírito Santo me falou. As lives têm sido maravilhosas. Aqueles que estão acompanhando as lives de oração, você vai ver que esta palavra praticamente foi inspirada naqueles tempos de oração. Muita coisa eu estou repetindo, coisas que eu tenho ministrado lá na live. Mas eu disse lá o seguinte, que nós precisamos ser visionários. O que Jesus fez? Ele antecipou algo que poderia ser problema. Ele falou: olha, se despedirmos, se eles saírem assim, vão morrer, vão desmaiar no caminho. Antecipou. Deus é um Deus que vai te dar uma visão para antecipar coisas. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Olha o que ele fez com José. José estava lá e de repente Deus deu ali um sonho para o faraó, e José trouxe a revelação antecipando algo que iria acontecer. Lá no futuro viria fome sobre toda a terra, miséria, seca, mas Deus antecipou para José esta revelação e a estratégia, porque aonde todo mundo estava morrendo de fé, através da visão que Deus deu e a interpretação que Deus deu para José, eles prosperavam no meio da crise. Deus vai te dar uma visão para antecipar. Igual um estilista, o estilista ele não desenha a roupa da estação que ele está vivendo.
Nesse calorão que a gente está, o estilista está desenhando, sabe o quê? Roupas de inverno. Por quê? Porque a visão dele está lá na frente. O que Jesus está mostrando aqui, que a visão do cristão tem que estar lá na frente. As nossas mãos estão trabalhando no presente, mas o meu olhar está lá na frente. O meu olhar está lá na frente, porque Deus é um Deus que antecipa, é um Deus que faz o extraordinário, é o Deus que nos surpreende. Meu Deus, não sei se você está pegando essa revelação, meu irmão, mas isso aqui é lindo demais, é forte demais. Agora, irmãos, é interessante, vamos continuar ali o texto, olha só. Ele diz, como que a gente vai dar pão? Ok, dizia isso para experimentar. Olha, fazia isso para experimentar. Deus prova os nossos corações. Às vezes Deus pega e lança alguma coisa, permite algo, porque Ele está provando o seu coração. Às vezes Deus permite, chega algo nas suas mãos, e você fala, isso aqui, não vou separar o dízimo não, isso aqui é um valor muito alto. Deus está provando. O pastor falou dessa oferta, mas não, é um valor muito alto. Deus está provando. Deus estava experimentando. Jesus estava dizendo aquilo para experimentar, porque Ele já sabia o que iria fazer, mas Ele experimenta a nós. Às vezes Ele concede algo para testar o seu coração, se você vai continuar fiel a Ele ou não. Às vezes te dá um pouco de poder, te põe em uma posição de autoridade para testar o seu coração, para te experimentar, porque isso que Ele está dando ainda é tão pequenininho diante daquilo que Ele vai fazer. Mas se a pessoa não for fiel, bloqueia o que Ele está para fazer. Vamos continuar, próximo texto. Respondeu Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para cada um receber, o seu pedaço de pão. Mas um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, levou até Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães, fala comigo, 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, isso aqui é tão lindo. Eu sei que você já ouviu tantas palavras em cima disso, mas irmãos, essa semana nesse período de oração, como eu disse, parte dessa palavra Deus foi ministrando nos meus tempos, nos meus devocionais, nas minhas orações, e olhando para os meus projetos de vida como pastor desta igreja, como eu já abri meu coração para vocês, olhando para essas poltronas vazias, essas cadeiras vazias, olhando para aquele terceiro andar já há tantos anos fechado, eu falo, Deus, tantas almas para serem alcançadas, tantas vidas, projetos materiais como esse jardim, como o terreno, como outras coisas que nós temos, como eu gostaria de poder estar, investindo em missionários, em obras missionárias, então tantas coisas. Só que eu rasguei meu coração diante de Deus e falei assim, Deus, o que eu tenho, Deus, para te oferecer? Eu tenho 5 pães. Aos olhos humanos essa é a resposta, mas o que é isso? O que é isso que eu tenho? Seja de capacidade intelectual, condições financeiras, Deus, eu só tenho 5 pães, Senhor. Talvez aqui pessoas estão sentindo da mesma forma, dizendo assim, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho nada. Ei, sabe esses 5 pães que você tem? Sabe esse pouquinho que parece que é tão pouco? Consagre a Deus. É suficiente para Deus surpreender uma multidão de mais de 10 mil pessoas. O pouquinho que a gente tem, 200, 300 pessoas, aqui nesta noite deve ter 100 e poucas. Esse pouquinhas pessoas diante de 200 mil, o que é isso? 5 pãezinhos. Mas se cada um se colocar como este pão, dizendo, eu quero alimentar esta multidão, se cada um se posicionar como aquele menino que sacrificou, o personagem principal dessa história deveria ser esse menino, porque aquele menino poderia olhar para o pãozinho dele e falar assim, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho o meu lanche, mamãe lembrou e colocou na minha bolsa aqui os meus pãezinhos, os meus peixinhos, eu estou já com o meu problema resolvido, eles que se virem. Aquele menino não pensou desse jeito. Quando Jesus disse, me entrega, o menino disse,
eu confio nele. Ainda que seja, como a Helenice falou, tudo que eu tenho, que seja meu salário inteiro, que seja 5 pães, mas é tudo que eu tenho. Sabe, irmãos, quando nós consagramos e entregamos ao Senhor, sabe o que acontece? Deus potencializa aquilo que você entregou. Esta é uma grande revelação. Quando você consagra a Deus, você potencializa o que você está consagrando. Vou te dar alguns exemplos práticos. TSD, de manhãzinha, quando você acorda, se você consagrar a Ele, entregar a Ele, ainda que seja alguns minutos de oração e de meditação na palavra, aquele tempo que você consagrou a Deus vai potencializar as demais horas do dia. E coisas que antes você não conseguiria resolver em 24 horas, o tempo vai dar e vai sobrar, porque você consagrou a Deus, potencializou o teu tempo, vai ser um tempo abençoado. Quando você consagra a Deus o seu domingo, dizendo: domingo é inegociável, eu vou para a casa de Deus, domingo é o primeiro dia da semana, e você fala: é o dia, eu não abro mão, vou para a igreja. Ei, você potencializa os demais dias da semana. Se você consagra o domingo ao Senhor, os demais dias serão muito mais bem-sucedidos, porque você entregou ao Senhor e potencializou aquilo. São 5 pães, mas aqueles 5 pães se transformou num alimento para mais de 10 mil pessoas. Quando você, um mês, separa um dia para consagrar, para jejuar, você está potencializando o seu mês. Quando você pega o seu dízimo, como eu falei, e consagra as suas primícias, seu dízimo, você está entregando 90% ao Senhor, 10% ao Senhor, mas os 90% que vão ficar na tua mão vai potencializar. Aquilo que você talvez não conseguiria com 100% do salário, você vai fazer com 90% e ainda vai sobrar. Por quê? Porque os 10% que você consagrou vai potencializar o restante. Foi o que aconteceu. Aquele menino entregou 5 pães, Jesus consagrou. Ele levantou ao Pai, deu graças, consagrou. E a partir daquele momento não era mais só 5 pães, era um banquete farto, alimentando mais de 10 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Sabe aquele que entregou os 5 pães? Lógico que não está na Bíblia, vamos só imaginar. Agora lá vai os discípulos, cada um levando um cesto cheio de pão. Eram 12 cestos, 12 discípulos, cada um levando. O que o mestre vai fazer com esse monte de pão? Pararam na casa daquele menino, falou: ei, você não abriu mão dos 5 pães? Tem agora 12 cestos cheios. Pode vender, pode comer, pode fazer o que você quiser. Por causa da tua fé, uma multidão foi alimentada. E esse cesto agora é seu. Estou imaginando, não está na Bíblia, mas bem que podia ter acontecido. Sabe, irmãos, sabe por que muitas pessoas não experimentam esse milagre, esse Deus que surpreende? Porque esconde os 5 pães. Não, vou esconder, aqui ninguém toca, isso aqui. Tem gente que esconde, sabe o que? Na sua vida. Não, eu sou muito jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente, então eu tenho minha mocidade. Eu vou consagrar a Deus. Não, eu preciso curtir a vida. Depois lá na frente, quem sabe eu busque a Deus. Você está guardando 5 pães e perdendo a oportunidade de experimentar o Deus que surpreende. Está lá guardando algo que é tão pouquinho diante daquilo que Ele é poderoso. Voltando para o nosso texto, para aquele que faz infinitamente mais de tudo que você pensa, o que você pede. Entregue ao Senhor, consagre ao Senhor, porque isso vai potencializar tudo que está nas suas mãos.